de dinheiro para pagar as contas, não importa, Senhor. Conforte o coração daqueles que deram e aqueles que não puderam dar, Senhor. Que em nome de Jesus, que eu peço que o Senhor abra as janelas dos céus e abençoe, para que nas próximas vezes possa participar desse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Ainda de pé, rapidinho. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. Só para aproveitar a levantada. Amém? Vamos acompanhar a leitura, amém? Vamos ler aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejum 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, e com suas mãos eles te segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Pois o diabo o levou num monte muito mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Esse é um texto muito conhecido. E nós já vimos, eu acho que até eu mesmo já ministrei sobre ele. Que vai falar sobre Jesus sendo tentado no deserto. Amém? Nós vamos orar agora, pode ficar sentado mesmo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça a Deus por esse momento, pelo privilégio de ser um transmissor da sua mensagem, da tua palavra. Eu te louvo e te bendigo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te peço, Espírito Santo, que a sua palavra flua, Deus, conforme o Senhor quer que aconteça. Trabalha dentro dos seus filhos, enche-os, ó Deus, com teu Espírito Santo, e faça, Deus, com que essa palavra não seja só um texto lido e algo explicado, mas algo a ser praticado em nome de Jesus. Que a sua palavra nos transforme hoje, que ela revigore a nossa fé, que ela mude a nossa maneira de pensar, mas que em nome de Jesus, não saiamos daqui da mesma forma que entramos, porque cremos no poder da sua mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto, ele é muito conhecido, dificilmente alguém que já tem a sua vida cristã, não tenha lido ainda, mas esse texto, ele é cheio de pérolas, assim eu gosto de dizer, de coisas que o Senhor está nos apontando. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto é: o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E todas as vezes que na Bíblia tiver Espírito com letra maiúscula, esse Espírito é o de Deus. Então quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Isso é para desmistificar algumas coisas, que já começa assim: eu estou passando por um momento difícil, e é o diabo mexendo, né? E eu já até falei um dia que eu acho que eu vou fazer uma ministração, que o diabo não é tão ruim quanto o povo fala que ele é.
Por quê? Porque tudo nós classificamos que é o capeta, que é o inimigo, que é o diabo. Mas nós estamos vendo aqui que quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, para ser tentado. Então nem tudo que acontece de ruim aos seus olhos é o diabo. Às vezes Deus quer te ensinar alguma coisa, né? Por quê? Porque às vezes o mal, ele só é a ausência do bom. Nós deixamos de buscar a Deus, deixamos de fazer algumas coisas, e às vezes queremos achar culpados para isso, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa e disse assim, sabe o que eu acho doido? É que tem algumas pessoas que eles nunca tiveram a ideia de agradecer quando as suas casas, quando você abre o armário da sua casa e ele está cheio de comida. Mas ele sabe clamar a Deus quando está vazio. Então imagine, se você é Deus, e você sabe que o seu filho clama a você, quando o armário está vazio, e o seu intuito é fazer com que ele te busque, eu vou deixar vazio. Porque quando isso acontece, com ele funciona. Então o reino de Deus, ele é movido baseado na sua postura. Deus quer te dar uma Ferrari para você andar, para você vir para o culto de Ferrari. Quem é você de Ferrari? Quem é você com o carro do ano? Quem é você com um bolso cheio de dinheiro? Eu não vou dar carona para aquele irmão pé de lama para sujar o tapete da minha Ferrari. Então você não merece andar com uma Ferrari. Aí Deus, sabendo que você pensa dessa forma, Ele já vai te dar um carro que nem tenha tapete, porque aí não vai sujar, irmão. Está entendendo como Deus vai agir? Porque a ação de Deus, ela tem muito mais a ver conosco do que com Ele, porque a mesa está posta. Então, sentar à mesa e se fartar, ou ficar com fome, isso não tem a ver com Deus. E nem todas as vezes que as coisas não acontecem da forma que nós queremos, é o diabo. Porque o que Provérbio 16:1 vai dizer? O coração do homem é enganoso, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então nem todas as vezes que você cria um projeto na sua cabeça, né? Eu vou fazer assim, vai acontecer daquilo outro, né? Eu queria que você depois orasse por mim, se todo projeto que você faz assim acontece. Eu tenho um projeto de abrir uma empresa, no primeiro ano eu vou faturar 100 mil com ela, no segundo 200, no terceiro 400, porque essa é minha meta. E aí quem já traçou por esse caminho, que me aponte se é exatamente assim que acontece. Quando você vai fazer se eu não me engano é esse o nome, os estudantes de faculdade aí de ADM me ajude, o DRE é demonstrativo de resultado e exercício, né? Aquilo que você faz lá no final. Então, quando você vai fazer o seu DRE, quando você vai fazer o apontamento daquilo que você espera para o ano seguinte, o que você usa? Você usa as informações anteriores. Então, quando eu quero enxergar Deus no meu futuro, eu preciso olhar para o meu passado. Porque às vezes eu não consigo enxergar Ele me dando coisas, mas se eu olhar para Ele pelo que Ele já fez, isso já vai ser suficiente para alimentar a minha fé. Porque querer ver o que Deus vai fazer, Ele nunca vai te mostrar. Imagine Jesus falando para José, você vai ser governador do Egito. Maravilha! Mas, aí ferrou, irmão. Mas vai cair no poço lá, os irmãos vão te jogar, você vai ser acusado, vão te colocar numa casa, a mulher vai tentar te seduzir, o marido dela vai ter que te prender, você vai ter que ir para a cadeia. Então sejamos sinceros, se Deus mostrar para nós o processo, grande homem e mulher de Deus é aquele que vai dizer, eu vou encarar. Porque uma coisa é você saber que você vai enfrentar por um problema de saúde. Ah, eu estou com câncer, eu vou correr aqui agora porque eu vou lutar contra ele. Quando você sabe de uma notícia dessa, é você e o leão dentro de um quarto. E você precisa lutar, porque você não tem outra escolha. Mas, se você soubesse que você ia ter, infelizmente, isso seria terrível. Eu me lembro a minha sogra,
que quando ela imaginava que ela podia estar com câncer, ela estava destruída. O dia que ela voltou do hospital dizendo, ela voltou melhor. Aí você fala assim, mas a pessoa ficou melhor de saber que ela estava com câncer? Não. Ela voltou melhor porque ela sabia que ela tinha que enfrentar. E isso muda a sua situação. Então, ser levado pelo Espírito, nem todas as vezes vai massagear o nosso ego. Nem todas as vezes vai ser da forma que nós queremos. Por quê? Quando a gente chega num filho, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Ah, mas por que aquele menino bate tanto carro? Por que aquele menino não cuida do que tem? Ah, porque é pleiba, é o pai que dá. Mas se ele ralasse para ter, o valor ia ser diferente, não é? Quem já pagou a Bíblia de um financiamento de um carro sabe o que eu estou falando, irmão. É 60 meses, irmão, os miseráveis ainda aumentou, agora tem até para 72. Irmão, está que nem minha casa, minha vida, aquele negócio vai pagar com 30 anos. E aí você paga, e só lá no finalzinho o carro é seu. Quando você vai comprar, você tem um Fusca na mão, porque já passou tantos anos, né? Mas você conquistou o seu objetivo. Aí você chega lá, falou, eu gastei 30 mil nesse Fusca. O cara chega lá e falou, hoje vale 3. Ah, Jesus. Mas você sabe o preço que é. E isso é diferente. É diferente de ganhar uma casa de alguém e conquistar para comprar uma casa. O preço é diferente, irmão. Aleluia. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é, nem todas as vezes que nós passamos por algo difícil, a culpa é do diabo. Às vezes precisamos só aprender alguma coisa. Precisamos aprender a dar valor àquilo que temos. Precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Já ouviram aquele negócio assim? Acho que todo mundo que é filho aqui já ouviu. Quando eu morrer vai me dar valor. Todo mundo já ouviu isso? É exatamente isso. O dia que eu não estiver mais nessa casa, vocês vão ver. Não é? Eu acho que não existe uma mãe que não tenha falado isso ainda. Vamos decorrer o texto aqui. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se de Jesus e disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí a primeira coisa que o diabo tenta contra Jesus é desconstruir a sua identidade. Por quê? Você é quem você diz que você vai ser provado por isso. Se você diz que você é filho de Deus, vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar provar isso. Quando? Quando um doente chegar na sua frente e precisar que você ore por ele. Quando alguém passar por necessidade e você precisar fazer isso por ele. Quando alguém chegar até você precisando de um abraço, e você vai estar pronto a entregar, por quê? Porque se você é filho de Deus, é isso que um irmão faz pelo outro. Se você é filho, você entende quem você é no reino. E aí nós vamos olhar para o cenário atual. Vamos falar daquilo que as pessoas estão falando muito hoje, que é sobre ideologia de gênero. Ah, mas você vai falar sobre isso? Vou. Porque é exatamente isso que o diabo tem feito. E aprenda uma coisa, o diabo não tem criatividade, viu? O que ele fez lá atrás, ele tem feito hoje. Então se você olhar lá, o que ele quer fazer com você? Dizer para o menino que não é menino, para a menina que não é menina, e para aqueles indecisos dizer, escolha o que você quer ser. E quando você já saiu de fábrica, sabendo o que é, vem um encapetado endemoniado, querendo distorcer a sua identidade, em dizer o que você é, o que você não é. Então agora, eu no meu tempo, era LGBT, não, sei lá, está o abecedário todo agora, o negócio expandiu, eu acho que quando acabar o abecedário, eles pulam para o hebraico, para o grego e vai embora. O algarismo romano, aí vai ter lá os números lá, eu não vou nem mais saber qual que é. Mas o grande problema hoje
é que uma das ferramentas do diabo é desconstruir quem você é em Deus. E o grande problema é que nós estamos deixando isso entrar dentro do nosso coração. Quando alguém olha para você e diz assim, mas tu não diz que tu é crente? É a mesma fala do diabo. Se você é o filho de Deus, e o encapetado que chega na sua frente diz, mas tu não disse que é crente? E sempre tem um. Você está lá, de repente deu um problema, queimou a geladeira. Mas não é crente? Geladeira de crente queima. Não é infinito, não é eterno. Eterno é eu, a geladeira não. E aí o que eles vão fazer? Olhar para a tua cara e querer apontar e dizer, você é quem você diz que é mesmo? Então o primeiro ponto que nós precisamos entender é, por que Jesus permite que eu seja tentado? Para ter autoridade e dizer, independente do que eu passo, se a minha geladeira quebrou, o meu carro quebrou, algo aconteceu de errado, eu continuo sendo o mesmo. Porque não é a situação que me define, é o que eu carrego que me define. É Deus que eu tenho dentro de mim. Paulo e Silas estavam adorando, nós vamos adorar, nós vamos para o culto. Vamos para a tarde da bênção, que era 3 horas da tarde, vamos para a tarde da bênção. Estava lá indo para a tarde da bênção, de repente uma capetada chegou lá, começou a bagunçar com eles, não foi? Foram para a cadeia, foram presos. O que eles chegaram na cadeia fazendo? Vamos fazer o culto que a gente se propôs a fazer. Ou seja, não é a situação que vai definir quem eu sou. Se você sabe quem você é, pode falar o que for, porque nada muda. Eu sou filho de Deus com o carro quebrado. Eu sou filho de Deus com a conta cheia. Eu sou filho de Deus com a conta vazia. Porque Deus é tudo para mim. Salmo 23, versículo 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor. Não, de nada tenho falta. Assim está escrito. Mas a interpretação é, o Senhor é o meu pastor. De nada tenho falta. Então, se Ele é o meu pastor, e quando eu peso Ele, Jesus aqui, e a minha necessidade aqui, a régua não tem como medir, Ele sobe e a minha necessidade desce. Então não existe nada que possa se comparar ao sangue de Jesus. Não existe nada que possa se comparar ao que Ele já me entregou. Nós estamos hoje buscando a Deus, pedindo para que Deus nos entregue coisas, e nos esquecemos do que Ele já entregou. Ah, um carro é bom? É, mas não se compara com o que Ele fez na cruz. Ah, uma casa é boa? É, mas não se compara com o que Ele fez na cruz. Obrigado. Ter uma conta bancária boa? É bom? É. Mas nada se compara ao preço que foi pago. Ah, mas eu não estava lá. Exatamente, você não estava lá, mas herdou. Então seja grato e agradeça a Deus por aquilo que Ele já te entregou. Porque essa sua postura vai mostrar quem você é no reino de Deus. Vai mostrar para o diabo dizendo, as circunstâncias não me mudam. Eu sei quem eu sou em Cristo. E vai ter dia que você vai passar por dificuldade. Aos nossos olhos, não é? E aí vai vir a tentação, vai vir coisas complicadas. E aí você vai dizer assim, isso não me muda. E aí o diabo vai voltar lá e falar assim, eu tentei ele, fiz de tudo. E aí eu me lembro de Jó. Imagino Deus falando para ele assim, sabe o que você não entendeu, Satanás? É que eu não estou nas coisas, eu estou no coração dele. Eu não estou naquilo que eu entreguei para ele, eu estou naquilo que ele carrega dentro de mim. Não tem a ver com as posses. Irmão, com toda a sinceridade do coração, nós estamos baixando a régua do evangelho. Nós estamos facilitando para o capeta, de verdade, irmão. De verdade. Hoje, o diabo ele já não tem mais todo aquele trabalho que ele tinha antes. De trabalhar 24 horas tentando derrubar um crente.
tentando trabalhar, sabe, jogando seta, jogando dardo, jogando isso, jogando aquilo outro. Num caso como esse, sabe o que ele faz? Faz com que essas pedras se tornem pães. O que isso quer dizer? Você ficou 40 dias em jejum. Então está na hora de você se preocupar com você. Esquece o outro. Cumpre a tua necessidade agora, se enche dela. E Jesus, Ele escolhe a não se fartar daquilo que o diabo lançou sobre ele. Por quê? Matar a sua fome naquele momento não era pecado Jesus fazer aquilo, até porque ele fez gerar pão em um dos seus sermões, não foi? Ele fez pão aparecer da onde não tinha, e aquilo não ia mudar quem era Jesus, mas ele teria aceitado a palavra que o diabo tinha lançado sobre ele, que é: se você é, só precisa provar o que você é para quem te pergunta, quem tem dúvida. Então, se você não tem dúvida, não tenho por que provar para você. Eu não vou provar nada para você, porque quem é você? E já começa por aí. Aí você usa o ônus de prova. A pessoa chega para dizer para você: quem é você? Você fala: eu sei quem eu sou, mas você sabe quem é você? Então você transfere isso, e você não deixa com que aquilo te afete. Você não deixa com que aquilo mude a sua fé em Deus, porque você tem certeza de quem você é em Deus. Outro ponto que eu vejo é: Jesus não deixa, Deus Pai Todo-Poderoso não deixa com que ninguém toque em você, quando você está debilitado de poder lutar. E nós vamos ver isso em diversos aspectos. Jesus estava 40 dias jejuando. Irmãos, se você jejuar 40 dias, o capeta passa lá do outro lado da rua aqui, você só está com o sapato aqui que ele cai lá do outro lado. Então ele sabia disso. Ele falou: não, estou ciente. Pode lá mexer lá, vai lá. E o diabo chega todo lá: vou te levar num lugar alto agora para você ver. Vamos trazer isso aqui, vamos chacoalhar a sua mente. E Jesus era muito certo no que ele tinha com Deus. Ele não precisava de ter esse chacoalhar na sua identidade, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito que ele tinha. Hoje, um dos maiores problemas que nós encontramos é pessoas que estão perdidas dentro de casa. Quando falamos da dracma, não é? O que é o filho que estava dentro de casa? O que foi embora, pediu herança para o pai, era muito mais bem resolvido do que o filho que estava dentro de casa. Por quê? Porque o filho que foi embora, pediu para o pai para usar daquilo que ele não tinha direito. Mas o problema é que o que estava dentro de casa, deixou de usar o que tinha de direito. Porque o pai falou para ele: eu tenho bezerro, tudo que é meu é teu, então por que você não usou? Ah, pai, porque eu queria chamar a sua atenção trabalhando. Então não era pai, era patrão. E vai depender muito da forma com que eu olho. Se ele é meu pai, eu tenho que ter intimidade com ele. Eu tenho que ter um relacionamento com ele, do qual nós vamos gerar algo poderoso. Aleluia. No versículo 3, e o tentador aproximou-se dele e perguntou se ele era o filho de Deus. E no versículo 4 ele responde: porém, respondeu ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Aí no livro de João, capítulo 4, Jesus vai dizer assim:
está com seus discípulos, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Para quem é bem resolvido com Deus e para quem é farto com Deus, não é qualquer prato que vai nos chamar a atenção. Se eu sou bem resolvido com Deus, tudo aquilo que acontece na minha volta não muda quem eu sou, mas eu mudo o ambiente onde eu estou, porque a fome já não vai mexer comigo, a necessidade não vai mexer mais comigo, mas eu vou mudar essa realidade. Quando você vê uma pessoa dizendo assim, você olha para às vezes a vida de algumas pessoas, eu gosto muito de falar da minha mãe, porque a minha mãe é um grande exemplo para mim. A minha mãe, ela vive com um valor muito pequeno, ela é uma mulher muito simples, e minha mãe não tem nada, e do nada que ela tem, ela arruma sempre para dividir com o outro, e Deus nunca deixa faltar para ela. Então, fazer a vontade de Deus vai trazer alimento suficiente para você não precisar comer um prato servido pelo diabo. Porque quem tem fome acaba trocando o que não deve. Não foi assim com Esaú e Jacó? Trocou a sua primogenitura por um prato de comida? Ou seja, cuidado com a decisão que você toma baseado na sua necessidade. Porque Jesus foi maduro o suficiente para abrir mão disso. Mas quem não é, acaba perdendo muito. Jacó e Esaú acabam de trocar a sua primogenitura. Esaú deixa de ter o seu nome, e o outro que foi lá e deu um marmitex para ele, agora tem. Então a fome, a necessidade, aquilo que preenche coisas aqui dentro, precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós podemos fazer besteira quando nós olhamos para dentro de nós. Jesus, quando ele entende isso, Jesus, entendendo isso, quando o diabo chega até ele, faz essa pedra aí se transformar em pão, ele diz assim: você não está entendendo, o Pai me dá um banquete, tu vem me oferecer pão, então não importa a minha necessidade, o que importa é quem eu sou em Deus. O conceito de Jesus, quando ele pensa em abrir mão disso, é de estar pronto para se esvaziar. No grego, significa kenosis, que significa abrir mão. E eu acho que quando nós olhamos para aquilo que Jesus entregou para nós, todas as vezes que nós podemos olhar para o seu ministério, para a sua chamada, para a sua vinda, para a sua carnalização na terra, nós podemos apontar isso de diversas formas. Por quê? Imaginando nós aqui que Deus é detentor de todo o poder, existe um trono para o seu filho estar assentado, e o pai chega em você e diz assim: eu tenho uma missão para você, você precisa descer na terra e morrer. E aí ele diz assim: estou pronto. Como é o nome disso? Abrir mão do poder em nome do amor. Ele abre mão daquilo que ele tinha de precioso, e ele diz assim: o que me importa é salvar os meus filhos. Então, para gerar salvação no outro, nós temos que estar disposto a abrir mão de coisas que nos gera conforto, que nos traz poder. Nós precisamos abrir mão disso, porque a primeira coisa que o diabo vai querer tocar é exatamente nisso. A primeira coisa que ele quer fazer é desconstruir a sua identidade. A segunda é encontrar em você algo que você não esteja disposto a dar. Porque se eu perguntar aqui para qualquer mãe aqui, você daria vida pelo seu filho? Unanimemente vão levantar a mão e dizer assim: eu faria sem sombra de dúvida. Não é? Estou enganado? As mães fariam isso? Agora Deus vem com uma ideia totalmente diferente, de desconstruir isso, dizendo assim: a maior referência de amor que se tem é
de uma mulher tendo coragem de entrar na frente de uma bala pelo seu filho, e ele manda o seu próprio filho para morrer, e ainda não é por inocentes, são por culpados. Porque analisando o juízo de Deus, todos somos culpados, todos somos pecadores. Mas o que ele quer dizer com isso? Que ele estava disposto a gerar salvação e abrir mão de coisas que para ele era bom, mas que para nós seria melhor ainda. Então, quanto nós estamos dispostos a abrir mão por causa disso? O quanto nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que Deus tem colocado em nós para abençoar a vida do outro? Porque Jesus, comendo pão, ele ia satisfazer-se sozinho. Mas lá na frente, depois do Sermão da Montanha, ele vai dizer assim: eu tenho como gerar pão, mas a necessidade não tem a ver comigo. Porque a ideia é simples. Eu comer pão é muito bom, mas ver os meus filhos comer pão é muito melhor. É uma regra da natureza isso. Eu acho que eu já postei um vídeo assim. A regra da natureza. O sol não aquece a si mesmo. As árvores não fazem sombra para si mesmo. Não comem os seus próprios frutos. Os rios não foram feitos para se banhar nas suas próprias águas. Ou seja, Deus não criou nada para si, é tudo para o outro. O fruto que sai na árvore, a árvore não come, é para alguém que vai lá pegar e comer. Então essa é a ideia de Deus. Você foi criado para abençoar. Você foi criado para fazer algo por alguém e esquecer um pouco mais de você. Versículo 5. Então o diabo levantou a cidade e colocou num pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Segundo ponto, desafiar quem é Deus na sua vida. Se Deus é na sua vida, por que as coisas ruins acontecem com você? Se Deus é na sua vida, por que você está desempregado? Se Deus é na sua vida, aí você olha e fala assim: Deus é na minha vida, mesmo eu estando desempregado. Porque Deus é na minha vida quando Ele me manda o alimento, não quando Ele me dá o emprego. Porque Deus é na minha vida quando eu estou triste, Ele me traz alegria. Deus é na minha vida quando eu paro de olhar para as minhas circunstâncias e olho para Ele. Porque isso muda. Quando eu olho para Deus, eu já não consigo mais enxergar o meu problema. O meu problema se torna pequeno. O meu problema já não é tão grande. Porque eu parei de focar no problema e comecei a olhar para o detentor de todo o poder. Quando você olha para o problema que você pode enfrentar, por um problema sério de saúde, isso é muito complicado. Mas quando você olha para Deus, que pode curar em questão de segundos, isso faz total diferença. Então entender que Deus não foi feito para ser provado. E eu digo porque eu já fiz uma besteira dessa. Um certo dia, acho que algumas pessoas já ouviram meu testemunho, e eu prefiro nem falar tanto, mas Deus me trouxe à mente agora. Há uns anos atrás eu fui preso ali na turística. Mataram um amigo meu. E disseram que iam descer para matar o resto. E aí todo mundo tirou as peças da gaveta e vamos lá. Eu me lembro nesse dia que eu estava com 2 armas na cintura. E eu fumava. E eu disse assim para um amigo assim: fica com uma que eu vou com outra. Quando eu desço na turística ali, acho que foi bem perto do sacolão novo que tem, no sacolão ali, do ponto de ônibus que tem ali, veio uma viatura, eu falei: ai, deu ruim. E um amigo meu, esse que morreu,
tinha matado uma pessoa com essa arma. E eu falei, como é que eu vou falar que não é meu? Ah, comigo é meu. Falei, lascou, vamos passar uns dias trancado agora. Aí me levaram o policial me enquadrou, eu falei, eu estou armado, e para. Eu falei, eu já estou falando para você que eu estou armado, a arma está aqui, pode pegar. Aí correram, me jogaram no chão, tudo. Eu falei, calma, estou falando para você que está aqui. Me levaram preso, fui para 46 DP. E quando chegou lá, colocaram a gente naquela celinha menor, chamada Corró. E naquele dia, eu lembrei de uma prima minha que falava muito de Jesus para mim. E eu fiz uma das piores besteiras da minha vida. Um dia ela chegou para mim e ela falou assim, filho, eu estou vendo uma pessoa que quer matar você. E na minha cabeça eu falando assim, o que eu ando fazendo, você não precisa de Deus para saber disso. Porque isso daí não é mentira para ninguém. Aí ela falou assim, Deus acabou de falar comigo que você desacreditou do que eu falei. Aí eu falei assim, aí eu quero pagar para ver agora. Já que ela falou, eu falei, aí tem bala na agulha. Eu falei, então eu quero ver. Ela me disse o tamanho, ela não me disse o nome da pessoa. Mas ela me disse a altura, ela me disse a mão, ela me disse como que era o cabelo, ela me disse o tipo de roupa que a pessoa usava, ela me disse coisas que eram impressionantes. Ela me disse o lugar que ele estava tramando isso. Eu vejo um corredor, vejo uma casa lá no fundo de madeira, vejo os degraus assim de bloco e tal, eu sabia onde era a casa, sabia tudo. E eu cheio do capeta, cheguei no meu primo e disse assim, ó, tá vendo aí o que Deus falou para nós? Ele falou assim, vi, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos matar o cara falou, vai matar nós? Vai ficar esperando o cara pegar nós? Vamos pegar ele. Ficamos a noite inteira dando atrás do cara e nada. E aí, pegaram esse amigo e a gente foi preso. Quando eu chego na 46, eu lembrando que essa minha prima tinha falado isso para mim, e eu falei assim, ô Jesus, eu nem te conheço, mas eu queria desafiar você agora, se você existe mesmo. Então, se você existe, você me tirar daqui, eu vou para a igreja. Cansei dessa vida. Cansei, eu vou embora, de verdade. Vou parar com isso daí. E de repente chegou um cara, não conheço, falou, solta o rapaz. Sabe aquele tiozão bem assim? Solta o rapaz. Eu falei assim, gostei dele. Velhão, não sei quem é, mas o velho tem bala na agulha, hein? E aí já me cresci. E ele falou, solta ele. E aí eu fui lá, tudo, assinei as folhas lá, né? Acho que é 7, né? Quem já foi preso aí? Me ajuda, irmão. Entrega, pô. Eu não lembro quantas eram. Ninguém vai falar? Você? Ah, é, Pedrão, você já foi. Você é o 296578, fala aí. Quantos foi, Pedro? É 7, né? 7, né? É isso mesmo. E aí, depois que a gente assinou tudo, vim embora para casa. Naquela época tinha a fiança, né, de arma, e o cara pagou. Minha mãe não tinha dinheiro, o cara pagou. Falou, tá aqui, tá pago. Eu falei, cara, quem é esse cara, meu? No dia da audiência, o cara foi lá, chegou lá, me defendeu. Acho que foi até no fórum que tem na Lapa, foi lá, me defendeu. E beleza, ele falou assim, ó, infelizmente o senhor foi condenado. Eu tremi na bala. Ele falou, o senhor foi condenado. O senhor vai precisar cumprir 2 anos. Eu falei, ferrou. Ele falou, mas nós conseguimos quebrar para o senhor responder em liberdade. O senhor vai ficar em liberdade assistida. Eu falei, o que é isso? Alguém vai ficar na minha casa? Ele falou, não, o senhor vai ficar lá. E aí todo mês o senhor vai ter que ir lá e assinar o nome do senhor. E eu falei, beleza. E aí eu saí de lá. E quando eu saio de lá, eu falei, mãe, quem era aquele cara e tal? Eu falei, não sei, filho, apareceu lá, dizendo que era amigo do outro rapaz que estava na moto, e eu não sei quem é. E eu falei, tudo bem, mas ele vai aparecer. Você deixou o telefone com ele? Deixei tudo isso e tal, beleza. E o mais impressionante, eu fiz toda essa loucura, e aí esse cara nunca mais procurou a gente. Eu não conheço esse cara, eu não sei quem é essa pessoa, ele nunca voltou para receber, e eu não sei quem é. Então, para algumas pessoas, pode ser um doido que quis fazer uma boa ação, mas eu também posso chamá-lo de enviado de Deus, né? E aquilo transformou. Mas naquele momento eu falei, não, agora o meu cara que até tira eu de lá, eu fiquei pior do que era. Aí ferrou tudo. Essa parte nós conta depois. É muito pior.
Mas naquele momento eu faço uma oração que desafiei a Deus. E eu garanto para vocês que a minha vida se tornou muito pior. Muito. Eu arrumei tanta confusão que eu costumava dizer que ladrão queria pegar eu tirando no palitinho. De tanta confusão que eu tinha arrumado. Meu travesseiro precisava ter pelo menos 2 armas embaixo para eu conseguir dormir. Porque eu desafiei a Deus. Então não é um caminho você fazer isso. Quando acontecer alguma coisa com você, é trazer Deus para perto a ponto de você se achegar a Ele, mas não provar ou provocar Ele. Provocar Deus não é o caminho. Provar de Deus é o caminho. Provar o que Ele tem para te entregar. E eu não conto isso para que ninguém olhe para mim de uma forma... está chamando a atenção para Ele. Eu confesso que faz muitos anos que eu não falo isso para ninguém. Porque eu vi que às vezes eu falava em algumas igrejas e parece que assim, se você fala assim, eu cresci num berço evangélico, as pessoas te olham de uma forma diferente. Você foi bandido? Fui. Nossa, irmão. Meu irmão. Mas você não sabe tanto que nós já apanhou também, já sofreu. O 752869 vai poder falar melhor. Ele tem propriedade, né? 1300 e... Aí, entendeu? Eu não lembro. É muito número, irmão, para gravar. Eu não lembro nem do meu. Então, nós vemos que assim, Deus, Ele permite com que coisas ruins cheguem até nós, mas não é para que a gente olhe para essa situação e queira olhar para Deus e culpá-lo, mas é encontrá-lo dentro dessa situação. Porque a partir daquele dia eu comecei a ficar com medo. E eu falava assim, cara, será que eu estou fazendo a coisa errada? Eu estou, e isso, aquilo, outro. Depois disso acontecer, já tinha acontecido coisas terríveis comigo, que a hora que vinha acontecer, eu falava, hoje Jesus, você está aí ainda? Mas eu sei que aquele dia eu falei besteira, mas eu sei que você me ouviu, então me ouve de novo. E era assim, por quê? Porque eu desafiei aquele que não devia ter desafiado. E nós fazemos isso. Se você é Deus, e olha só que perigoso isso, usamos a própria Bíblia contra a palavra. Jesus, porque a tua palavra diz. Então não faça isso com Deus. Por quê? Porque o diabo fez isso. Se tu és quem é, usa da palavra agora. E aí Jesus falou assim, você não está entendendo, eu não preciso disso. Enfim. Quando ele leva Jesus para um ponto alto, ponto esse que mais de 130 metros de altura, ele mostra para ele isso, e pede para ele se jogar de lá, porque Deus faria algo por ele. Olha o que a Bíblia vai dizer, Salmo 91 vai dizer assim, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Então vamos lá. Nem todo mundo que chega falando de Bíblia tem Bíblia. Nem todo mundo que fala da Bíblia tem relacionamento com Deus. Estamos vendo aqui o diabo recitar Bíblia para o próprio Jesus? É isso que ele está fazendo? Ele chegou e falou bonito? Não foi? Recitou quantas vezes a palavra para a palavra? E esse é o nosso problema. Falta de discernimento. Por quê? Porque todo mundo que chega e tem uma boa oratória, que fala um pouco da palavra, para nós tem Deus. E Jesus nunca disse, você é conhecido pelo tanto de Bíblia que você carrega. Jesus disse o quê? Você é conhecido pelo tanto de frutos que sai dessa árvore. Então nós precisamos parar de chamar a atenção de Deus da forma errada. Queremos chamar a atenção de Deus com o nosso conhecimento, eu tenho teologia, eu tenho isso. E aí, olha que perigo, os 5 maiores teólogos do mundo são ateus. Conhecem melhor a Bíblia do que eu e você. Mas não adianta conhecer a palavra e não aplicar a palavra. Porque a palavra vai te matar, mas o que você gera dentro do quarto vai fazer você ter vida, e vida em abundância. Esse é o relacionamento que Deus quer que você tenha, sendo bem resolvido, entendendo aquilo que você é em Deus.
Então pode chegar quantas vezes for o capeta na sua frente, que nada vai mudar, nada. Você sabe quem você é em Deus. Aleluia, Jesus. Estamos seguindo para o final, irmãos. Levantou ainda o diabo e levou no monte mais alto. Não adiantou aquele monte, vou erguer ele um pouco mais. Levou ele para um monte mais alto e disse: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te daqui, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorará, e nada, e só a Ele darás culto. Nem todas as vezes que você está no alto, é o Senhor que está te levando. Eu vou falar uma coisa para vocês agora que é perigosíssimo. O diabo antigamente ele tinha muito trabalho para laçar os crentes. Sabe o que ele faz hoje? Dá poder, dá dinheiro, dá posição, e ele não precisa fazer mais nada. O crente se perde sozinho. O que a Bíblia vai dizer? Que é mais fácil um camelo passar pela funda de uma agulha. E quando é funda de uma agulha, não é agulha de costurar, tá? É uma porta que se tinha em Israel, e o camelo, por ter um pescoço muito alto, não conseguia baixar. Então é mais fácil um camelo se dobrar do que um rico. E aí você vai dizer assim: mas como isso? Todas as vezes que eu falo de dinheiro, eu lembro de um ex-presidente chamado José de Alencar. Esse homem era dono de uma das maiores empresas têxteis do Brasil, em Minas Gerais, chamada Coteminas. Bilionário. O homem fez 200 cirurgias no Sírio-Libanês. Toda vez que era internado era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e era só isso que o jornal falava. E todas as vezes que eu assistia aquele cara, eu dizia assim: se esse homem soubesse o poder que Deus tem, ele não precisava fazer tudo isso. Porque ele gastou todos os recursos dele. Ele acreditou em tudo que ele tinha, mas o que ele tinha não foi suficiente para curar ele. Mas o meu Deus e o seu Deus poderia ter feito isso de graça. Então outro problema que eu vejo é: passar problema sozinho não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua. Entende? Quando falta recursos para você, o primeiro recurso deveria ser orar, e não fazer empréstimo no banco. O primeiro recurso para nós, quando estamos passando por um problema com o filho, é orar no filho, antes de procurar o psicólogo. Esse é o caminho. Isso é a primícia do problema. Porque ou eu trago Deus para dentro do problema, ou passo o problema sozinho. E isso é uma decisão minha. Deus não tem nada a ver com isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mateus 28:18 vai dizer assim: o diabo chega até Jesus e diz para ele assim: se você me adorar, eu vou te dar poder sobre tudo. Vai ser tudo seu, você vai comandar. Tudo que você disser vai acontecer, você vai ter poder, você vai ter tudo. E Mateus 28:18. Quando Jesus envia os seus discípulos, olha o que ele diz. Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Algumas traduções vai dizer: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, Jesus, sabendo quem Ele é, sendo detentor de todo o poder, sabendo daquilo que Ele tinha recebido de Deus, o que o diabo podia dar para Ele que Ele não tenha?
As pessoas estão fazendo pactos hoje. Eu acho que acho que todo mundo já ouviu falar, né? Acho que a Xuxa fez pacto, não sei quem fez pacto com o diabo. E é exatamente isso. As pessoas estão julgando o início da coisa como toda coisa. Se nós somos seres eternos, não é essa vida que eu passo aqui que precisa determinar. É todo o conjunto. Então, se Deus tem deixado eu passar por situações difíceis, não é porque Deus é mau, é porque Deus quer que eu seja aprovado. Deus quer olhar para mim e dizer assim: olha, eu dei a oportunidade do meu filho escolher ser rico, e dei a oportunidade dele escolher eu, ele me escolheu. Porque quando eu escolho a riqueza, eu estou dizendo para ele: o momento é mais importante do que a eternidade. Viver esse momento aqui para mim de forma luxuosa é o que eu preciso. E isso massageia o homem, isso massageia o ego do homem. Por quê? Porque hoje o que se ouve falar nesse abençoado desse funk aí? Ostentação. O que é ostentação? É mostrar o que se tem ou até o que se não tem para ser aprovado em uma certa parte da sociedade. Então, o dia que você precisa mostrar alguma coisa, é porque a pessoa não se importa com você, mas por aquilo que você tem. Ah, mas eu gosto daquele irmão porque ele tem um carrão. Então, você devia gostar de um amigo que tem agência, já que você gosta de carro. Não é? Ah, mas eu gosto daquele homem que ele tem muito dinheiro, faz amizade com o gerente do banco. Ele não tem, mas tem a chave de onde tem. Isso é bom, entende? Então, nós precisamos parar de olhar para as pessoas por aquilo que ela pode nos dar. Quando eu olho para o outro, eu preciso entender que eu fui criado para entregar, não para tomar dele. E a maioria das pessoas hoje chega perto de nós, querendo tirar alguma coisa. Uau, eu vi que você fez uma coisa que foi sucesso, me fala como foi. Eu vi que você trocou de carro, como é que faz? Quantas parcelas você fez? Me conta tudo. Mas é só você chegar para ele e dizer assim: cara, eu estou feliz por você, eu estou feliz pela sua felicidade, eu estou bem de te ver bem, eu estou feliz por causa de você, irmão. Porque o dia que você estiver triste, eu vou estar triste também. Vida de crente é muito doida. A gente foi num velório de manhã, estamos aqui celebrando o Senhor, entende? Fomos lá chorar com quem precisava chorar, estamos aqui celebrando com quem precisa celebrar. Mas é entender que nada disso vai mudar quem nós somos em Deus. Aquele momento foi um momento de chorar com os que choram, agora é um momento de se alegrar com os que se alegram, de engrandecer o nome daquele que é digno de louvor e toda adoração. Então, quem não sabe quem é, querido, quem não sabe o caminho que vai, aonde o GPS me jogar, eu estou indo. Entende? Eu fico olhando para esse texto e ele mexe muito comigo. Porque todas as vezes que nós olhamos para um deserto, nós culpamos o inimigo, culpamos o capeta. E uma vez eu ouvi uma frase, que essa frase mudou a minha ideia sobre esse texto, que é: nem todo deserto é o diabo que te coloca, porque foi o Espírito que levou, certo? E nem todo ponto mais alto foi Deus que te colocou, porque quem levou Jesus lá foi o diabo, não foi? Foi o diabo que levou para o alto, e foi Jesus que trouxe para baixo, não foi? É isso que o texto disse? Então nem todo lugar alto é Deus que tem te levado. Por mais que seja bonito aos seus olhos, por mais que seja relevante aquilo que você enxerga, se não tiver um propósito nisso, é uma pedra de tropeço. Porque o intuito do diabo é fazer com que você caia. Então, se ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 10 pedras, não importa para ele. Mas o intuito dele é fazer com que você caia. O intuito do diabo é fazer com que você perca a sua identidade, que você questione o poder de Deus, que você olhe para dentro de você e comece a não entender mais quem você é. Então, quando você é bem resolvido com Deus,
essas coisas já não começam mais a mexer com você. Eu me lembro uma vez que eu estava na frente de uma transportadora que eu trabalhava, não sei se alguém mora aqui na freguesia do Ó, mas tinha uma rua chamada Coronel Bento Bicudo. Eu trabalhei lá 8 anos. E um dia, eu sempre ouvia falar desse homem, que ele era o dono do lugar onde a gente estava lá. Eu não sei o nome dele, eu não me lembro mais, mas ele tem uma imobiliária na Lapa, e todo mundo falava que ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas propriedades na região. E aí um belo de um dia eu estou lá manobrando uma carreta para entrar, e vem, joga para lá, joga para cá e tal. E aí parou um Monza. Eu tinha um Monza, mas o do velho era mais velho que o meu. E ele parou um Monza, e ele desceu, foi lá todo bonitinho, abriu a porta para a senhora dele, e ele falou: bem, vem cá. Aí eu falei: quem é o senhor? Ele falou o nome dele. Eu falei assim: eu já ouvi esse nome. Mas por que eu não associei? Porque eu falei: um cara que tem muito dinheiro não vai estar no Monza. E aí ele desceu, ele falou: bem, vem cá. Está vendo essa propriedade aqui? Todo corcundinho, velho. Ele falou: é nossa também, bem. E na época foi vendido por 3 milhões de reais. Isso há não sei quantos anos atrás. Hoje é um prédio na onde que era a frente da Westball ali. E aí eu falei: cara, não pode ser. E eu já tinha falado com ele no telefone, eu fui lá falar com ele. E eu falei: o senhor é o fulano de tal? Ele falou: é, sou eu mesmo, senhor. Quem é? Eu falei: sou o Rafael aqui da empresa. Ele falou: senhor Rafael, já falamos bastante. O senhor precisa tomar um café lá comigo e tal. E eu falei: mas a única coisa que vinha na minha cabeça: mas ele está de Monza. Aí eu sabendo que estava vendendo por 3 milhões. E eu: mas o senhor é dono disso aqui mesmo? Ele falou: é, mas ele está de Monza. Não vinha outra coisa na minha cabeça. Por quê? Porque eu não conseguia associar que ele tinha tudo aquilo, estava andando com um carro simples. E é exatamente assim que as coisas acontecem. O fato de você estar com um carro bom ou um carro ruim, estar passando por um processo ou não, isso não pode definir quem você é. Se você é bem resolvido com Deus, nada vai mudar isso em você. Por quê? Porque você sabe a sua identidade, e isso é o que importa em Deus. Então, se você entender quem é Deus, você vai dar glória comendo picanha, mas você também vai dar glória comendo ovo, porque não é o tipo da comida, mas é a comida. E se eu tenho, eu já estou feliz, porque muda, viu, irmão? Eu amo um ovinho frito, amo. Come um ovinho frito por necessidade, você vai ver se o sabor dele não muda. Certeza, certeza. Ovo é maravilhoso, ovo é vida, irmão, é muito bom. Mas come por não ter outra mistura em casa. Você come ele diferente, a gema fica até azul, irmão. Você fala: não é possível um negócio desse. Por quê? Porque não é mais vontade, é necessidade. Mas quando eu estou bem com Deus, aquilo não vai me mudar. Aquilo não vai me mudar, porque eu vou olhar para o ovo e vou dizer assim: é você que está aí hoje, né? Aí para mim não importa, que foi Deus que mandou. Eu entendi quem eu sou. Eu vou te comer, viu? Porque agora, vamos lá, agora você vai ser um transbinário, né? Assim que o pessoal fala. Você é ovo, mas eu sei que você é picanha, eu vou te arrebentar. Não é assim que funciona? Certo? Fique de pé em nome de Jesus. Hoje eu vi uma que eu fiquei até feliz, viu? Eu sou um vegano terceirizado. Eu não como alface, eu deixo o boi comer o alface e como boi. Isso é muito bom, viu? Glória a Deus. Puxa para mim, por favor. Queridos, quando eu estudei essa mensagem, ela mudou muitas coisas dentro de mim. E ela precisa me transformar para gerar transformação. E quando eu olhava para esses textos, eu só enxergava as ofertas que o diabo tem lançado sobre nós.
O diabo não vai colocar uma mulher feia na frente de um homem. Ele vai colocar uma mulher bonita. Não é? Ele não vai colocar um homem feio para tentar seduzir uma mulher. Ele só vai colocar e vai querer que você caia. Às vezes o dinheiro que Deus vai te dar não é para que você gaste só com você, mas é que para você entender a necessidade do outro. Tudo que Deus está fazendo em você e através de você é para que Ele seja glorificado. A Bíblia vai dizer que você deve fazer todas as coisas, mas que tudo seja para a glória dEle. Então a nossa escolha é o que vai fazer total diferença. Como você escolhe viver a sua vida a partir de hoje, com Deus. Como você escolhe se posicionar diante de Deus. Porque o desejo de Deus é que você tenha uma conta recheada, mas que você não se corrompa com isso. O desejo de Deus é que você tenha um carro muito bom, mas que você não passe pelo seu irmão e não tenha a sensibilidade de dizer: Deus me deu e eu vou desfrutar com Ele. Deus quer te dar uma casa na praia, irmão, mas Ele quer que você leve pessoas lá, que você abençoe vidas, que você faça com que tudo que Deus te dê não seja uma pedra de tropeço, mas seja uma ferramenta do reino de Deus, que vai ajudar os demais. Então eu não sei o que você tem sofrido hoje, mas você tem o poder hoje de escolher. Se você quer mais dessa presença, se você quer mais de Deus, se você quer ter autoridade para dizer não ao diabo e sim a Deus, aonde você vai ter autoridade em dizer: diabo, sai da minha casa, sai do meu casamento, porque eu estou chamando Deus para dentro de casa. Aleluia. Mas isso tudo tem a ver com uma posição sua. Então eu gostaria de fazer um desafio com você. Eu vou te chamar aqui na frente, sim, mesmo se você tiver vergonha ou não. Declare o quanto Deus é Deus para você. E eu não quero que você chegue aqui e diga assim: eu estou lutando com isso, com aquilo outro. Para mim não importa. O que importa é você dizer: eu quero Deus, eu quero mais dEle, eu quero ser cheio dEle. Então enquanto canta essa canção, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui ofertar ao Senhor tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que tem acontecido na sua vida, para que não seja tropeço para você, mas seja algo para que glorifique o nome dEle, exalte Ele, engrandeça Ele na sua vida. Então enquanto a canção toca, deixa o diabo bravo com sua ação agora, em nome de Jesus. Enquanto a canção toca, sai do teu lugar e vem até aqui e declare, em nome de Jesus, que você não está preso a nada, somente a Ele, em nome de Jesus. Precioso Jesus, aleluia. Aos teus pés aqui estou. Enche esse lugar, Espírito Santo, de adoração. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Sim, Jesus. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Sim, Espírito Santo. Não importa o quanto custou, Sim, Jesus.